Olá, meu povo do oitavo ano. Olha, quase ia ser no nono aqui. Meu povo do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história. A professora não tá ficando louca não, hein, gente? É porque a professora transita no oitavo, no nono. São muitas turmas, né? Que a gente gosta de trocar essa conversa, né? Esse bate-papo que é sempre importante, né? E hoje a gente vai aqui com mais uma aula de história para essa turminha maravilhosa, certo? Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês já me conhecem, e sempre estamos em boa companhia, né? A gente, na aula de hoje, vai falar de uma temática super relevante, né, gente? Importante a reflexão para que a gente possa cada vez mais seguir em uma sociedade mais igualitária, mais justa, né, mais humana, certo? Já já a gente começa, né, a trabalhar aqui o tema da aula de hoje, certo? Mas antes, né, como eu disse, estamos muito bem acompanhados. Contamos aqui, né, primeiramente, das boas-vindas a Karen, né, que está aqui fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, né, para que esse conhecimento aí chegue para todos e todas, ok? Contamos também com a galera muito massa, maravilhosa aqui da produção, Stephanie, Juninho, um beijo, ó, bem grande, essa galera massa aqui que tá, ó, nos corres, no corre-corre, naquela correria por trás das câmeras, para que essa imagem, né, essa aula chegue aí com uma imagem super ótima, né, de qualidade para vocês, certo? E junto comigo, para bater esse papo aqui bem legal, né, e profundo, para que a gente possa conhecer mais, para a gente ficar sabido e sabida, olha só quem está comigo. O professor queridíssimo Lúcio, é o nosso Mimi. E aí, pessoal, tudo bom? Depois eu explico a história do Mimi. Então, a gente está aqui com a professora Vanessa e aqui já esperando, né, a aula. Estamos aqui no computador. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, joga no chat que a gente está aqui acompanhando. E vamos lá para a aula, que esse tema aí promete. Exatamente. Vai ser o pipoco do trovão. Exatamente, né, gente? Um tema super importante, como eu estava falando, né, no início da aula. Mas olha, antes da gente começar aqui, né, a trabalhar o tema mesmo, eu quero dizer que vocês podem aí interagir com a gente, né, ao vivo, participar dessa aula, deixando comentários. Se tiver alguma dúvida, né, deixa aí que o professor Luciano está ali ligado no chat e a gente, né, vai aqui junto tirando aí as dúvidas de vocês, certo? Então, os QR Codes vão aparecer aí na sua telinha. Você pode direcionar o celular, né, a câmera do seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. E se você não conseguiu acompanhar, né, a aula aqui ao vivo, você pode acessá-la no canal do YouTube, né, lá do Educa Recife. Deixa comentário lá, né, pra gente, que a gente adora receber os comentários de vocês, tá bom? Então, vamos embora para o tema da aula, que é hoje sobre a consciência negra, né? A gente marca aí o dia, né, 20 de novembro, esse dia da consciência negra. A gente vai entender na aula de hoje, né, a importância dessa data, mas não só a importância dessa data, né, como só no mês de novembro, né, o dia 20 de novembro aí para se celebrar, né, que é um dia de luta também, né, dessa população negra, né, de toda a problemática que a gente sempre reflete aqui, né, nas aulas de história, sobre o processo aí, né, dessa população, né, que foi excluída, foi marginalizada, né, dentro de um sistema aí de todo o processo da história, né, do Brasil. E aí a gente tem essa data como um processo de reflexão, de luta, como eu estava falando, mas essa reflexão, essa luta, né, ela precisa ser o ano inteiro, né, todos os dias, certo? Porque se a gente, né, observa que o racismo é real,
a luta contra ele precisa também ser real, né? Então, nossas práticas, elas precisam ser, né, antirracistas todos os dias, diariamente, certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, especificamente, né, essa consciência negra, né? Como é que está a nossa consciência negra, né? Como é que a gente está exercitando essa nossa consciência negra? E, evidentemente, né, ela não só recai aí para a população negra, evidentemente, né? A gente também, enquanto brancos, né, precisa, né, ter essa consciência negra, despertar sobre todas as questões que envolvem essa população negra aí, que por muito tempo, né, foi escravizada e massacrada, né? Sofreu violência e ainda sofre de todo o processo aí do racismo estrutural que a gente trabalha nas aulas de história, tá bom? Mas a gente vai entender melhor no decorrer da aula de hoje, ok? Então vejam só, para iniciar, né, nossa conversa aqui, a gente vai refletir sobre essas questões aí. Olha só em tela cheia. Você sabia que no dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil? Mas por que no dia 20 de novembro? E aí, né, professor Luciano, por que essa data 20 de novembro, né, que é marcado aí o Dia da Consciência Negra, se determinou, né, que essa data fosse o símbolo, né, dessa luta, essa resistência desse povo negro, né? Olha só por quê, né? Essa data foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi, né? E vamos entender aí quem foi Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, que a gente escuta tanto aí falar. E só abrindo um parêntese aqui, né, professor Luciano, a importância da gente estar trazendo essas temáticas, né, esse debate aqui em sala de aula, que vocês também conversam aí com seus professores, né, no chão da escola, vem também muito, né, de se valorizar a história e a cultura, né, da África, né, da afrodescendente aí, nossa, que vem muito da lei lá, né, 10.639 de 2003, que traz essa importância de se estudar, né, a cultura desse povo. Afinal de contas, nossa identidade cultural brasileira carrega muito, né? Por mais que às vezes a gente nem percebe, mas ela permeia toda a nossa cultura, seja nas vestimentas, utensílios, né? Na nossa língua, né? Na nossa linguagem, nas danças, nas várias manifestações culturais, né? Que a gente conhece, vem aí de raízes negras, né? Então é importante também trazer essa valorização, a riqueza e a diversidade que esse povo contribuiu, né, para a identidade cultural brasileira. Então, por isso que é tão importante e a gente precisa, né, chamar atenção para essa lei, porque traz, né, para o debate, para o centro do debate, essas questões. E a gente, de fato, precisa conversar sobre isso, né? Não só trabalhar as questões, essa narrativa, né, do racismo que permeia nossa sociedade, mas trazer também essa narrativa de valorizar essa riqueza e essa diversidade cultural que esse povo tanto contribuiu para a nossa identidade brasileira, cultural brasileira, certo? Então, mas vamos entender aqui quem é Zumbi, né? Quem foi Zumbi dos Palmares? Olha aí, para a gente entender sobre ele, vamos ver aí em tela cheia. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares e ficou conhecido por ter liderado a resistência do Quilombo contra ataques portugueses no século XVII, certo? E aí a gente vê, né, o Quilombo dos Palmares ali, que fica localizado na Serra da Barriga, né, atual hoje estado de Alagoas, mas que na época pertencia, né, à capitania de Pernambuco. Então, Zumbi foi um desses símbolos, né, dessas figuras importantíssimas contra a luta, né, com todo esse sistema, né, escravocrata, né, com todo aquele regime escravocrata que se existia, né? Como vocês já sabem, essa população, né, foi arrancada dos seus territórios lá na África, trazida para cá para trabalhar nas lavouras, né, primeiramente de cana-de-açúcar, mas também trabalharam nas lavouras de café, né,
e foram submetidas a situações, né, de escravidão, de violência, né, de massacre, e muitos morreram, né? E é importante que a gente frise essa questão, né, porque toda essa situação aí, essa cultura, esse sistema de escravidão, ele ainda se perpetua até hoje. Porque mesmo abolindo a escravidão lá no 13 de maio de 1888, né, quando se libertou os escravos, né, eles ficaram à própria sorte, né? Não foram incluídos, né? Não se teve uma política de Estado para incluir essa população. Então, como é que uma pessoa, né, que um dia trabalhava como escravo, né, era apenas tido como uma propriedade do seu senhor, e no outro ele se ver livre, sem terra, né, sem acesso a uma educação, sem acesso a direitos básicos para poder se ascender socialmente, né? Melhorar de vida, como é que essa pessoa ia sobreviver? Então, por isso que é importante a gente pensar nisso, porque isso se perpetua, essa estrutura se perpetua até hoje, né? De violência, de desigualdade, certo? De pouco acesso à educação, né? Então, recai sobretudo a essa população preta, infelizmente, né, de desemprego também, das baixas rendas, tudo isso, né, recai sobre a população preta, ok? Então, Zumbi aí, voltando, né, para a questão de Zumbi, foi uma importante figura, né, personalidade para luta, né? E a gente pode dizer que lá nos Quilombos dos Palmares, Zumbi, já se iniciou aí um movimento negro, né, de resistir, de lutar. E eu acho que no momento atual, a sociedade atual, vamos dizer, a posição, né, do negro é de luta, né? A gente precisa, e a gente precisa chegar junto, né, dar mãos a essa população para que a gente possa caminhar junto para uma sociedade mais humana, solidária, justa, né? Igual, a gente consiga viver melhor, porque não dá mais para existir, né, práticas racistas, né? Não dá, diga não, racismo basta, não dá mais para a gente aceitar, né? Não dá para a gente tolerar mais tipos de atitudes como essa, preconceito, discriminação racial, ok? Então veja aí, Zumbi, olha só em tela cheia. Zumbi é enxergado por muitos hoje como um símbolo de resistência e luta dos africanos contra a sua escravização no contexto do Brasil colonial, como a gente estava vendo, né, no slide anterior, e que a gente já comentou sobre essa questão aqui. Ele foi morto, né, no dia 20 de novembro de 1695, depois de que seu esconderijo foi denunciado. Como os quilombos, né, era um lugar de resistência, um lugar de luta, né, contra todo esse sistema de escravização, né, então, obviamente, também era perseguido, né? Então, numa dessas emboscadas aí, ele foi pego e morto. Então, Zumbi lutou pela liberdade dos negros escravizados e negras escravizadas no Brasil. Por isso, a data faz uma homenagem a este grande personagem da história brasileira. E aí, reforçando, né, que essa data, né, é um símbolo, né, se comemora, se celebra, se luta, mas que não fique restrita a uma data, a um mês, né, ao mês de novembro, que se tem muitas atividades, muitos debates, né, se debruçando sobre esse tema, mas que isso permeie o ano todo, né, seja uma prática diária, como a gente estava falando no início da aula. Então, tem essa data símbolo, porém, todos os dias é dia de combater, né, contra o racismo. Ok? Quer falar alguma coisa, professor Luciano? Aproveitar para falar, né? A gente falou da figura do Zumbi e, assim, a resistência, né, do Zumbi foi uma coisa tão forte que se acreditava durante um tempo, né, que ele fosse até imortal, né? E isso a gente vê sendo refletido no momento em que ele é assassinado, né, que é emboscado e morto, né, no caso assassinado,
e a forma de mostrar para a população local e até a forma de passar um recado, tipo, ó, o que é que acontece com quem se revolta contra o sistema. Ele foi decapitado e teve a cabeça dele exposta, né, no Recife. Eles fincaram lá numa lança e pendura lá para expor, ó, o líder de vocês aqui, ó, vocês diziam o cara aí imortal, ele está aqui, ó, morto. Então quem ousar seguir no caminho dele vai ter o mesmo fim, né? Então isso é estratégia, né, de tentar desqualificar uma luta legítima, né? É a estratégia de tentar desmobilizar a luta de um povo, né, que era oprimido, ou do povo que ainda hoje é oprimido, é a questão do medo, né? Então, assim, as elites, né, coloniais, elas utilizavam a estratégia do medo. Então, ainda hoje a gente pode fazer um paralelo, né, professora? Todas as vezes que a gente vê uma luta legítima da população, a luta legítima, a luta por direitos, por melhorias, né, por melhores condições de vida, e que os governantes em questão, em exercício, eles não desejam, né, que o povo vá para a rua se manifestar, se cria logo uma estratégia, né, a estratégia do medo, né, ou a repressão violenta, ou quando a gente tem um governo que está governando, né, para a manutenção de privilégios e não para a população, geralmente esses governos eles criam inimigos imaginários. Olha, vocês têm que se contentar com a gente, porque se não for a gente, tal grupo que é muito pior do que a gente, ele chega ao poder ou volta ao poder e fica, né, esse jogo tentando manipular a população. Mas a mensagem que fica, né, que eu pelo menos eu apreendo aí da história do zumbi é não deixar se abater em frente às injustiças, e cada uma pode ter a sua parcela de responsabilidade na luta, né, contra essas injustiças, né? Os negros foram libertos mediante força da Lei Áurea em 1888, mas a chaga, né, desses mais de 350 anos de escravidão, as consequências disso se fazem presentes até hoje, né? Quem é que você, aluna que está agora assistindo a gente, né? Você, aluna negro, negra, talvez já tenha passado por uma situação dessa. E você mesmo, aluna branca, se não passou por uma situação dessa, mas já pode ter visto um colega seu, uma colega sua, ser vítima de racismo. E o seu papel nesse processo é combater isso, é ser solidário ao seu colega, à sua colega, para que isso venha, com o passar do tempo, a gente consiga superar essa tragédia, né, que é o racismo, né, e que custa muito caro para os cofres, né, públicos, né? A Vanessa falou da questão da exploração econômica, né? Ainda existem locais que pagam um salário menor ao negro em relação a um branco que trabalha numa mesma profissão. Isso, além de ser ilegal, tem que ser combatido. Pois né? E toda essa perpetuação, né, professor, como a gente estava falando, o desemprego que assola mais essa população, a pobreza, né, o pouco acesso à educação, à saúde de qualidade, né, todo esse processo de exclusão, ele tem nome, ele se chama racismo, né, gente? Então, é importante que a gente reflita, é importante também, né, a gente pontuar aqui a descolonização, né, do nosso pensamento, né, porque se mais de 50% da população brasileira se considera negra, né, onde é que estão esses negros? Será que eles estão com papéis sendo representados, por exemplo, na política, né, exercendo papéis de liderança? Por isso que também a gente conversa tanto sobre a questão da representatividade, de dar voz, né, dar visibilidade a essa população, para que ela realmente possa se colocar, né, falar, tem um lugar de fala, para dizer todas as questões, né, as problemáticas que elas enfrentam, né, diante desse processo aí do racismo, da exclusão, certo?
e de violência mesmo, que isso é um processo de violência, né? A gente, claro que houve algum avanço devido aos movimentos negros, né? A um movimento social aí negro que tem como pauta, né, essa questão da igualdade racial, mas a gente precisa avançar muito mais, a gente precisa de fato, né, descolonizar nosso pensamento, porque a gente se pergunta, né, a nossa historiografia mesmo, a nossa história aí oficial é contada por quem, né, falada por quem, escrita por quem, né? Será que são pessoas negras que estão contando essa história ou ainda se perpetua esse privilégio branco? Né? Então, é uma coisa que a gente também joga aí como uma provocação, né? Uma reflexão para que vocês possam conversar, né? Em sala de aula com seus colegas, seus familiares, certo? Então, vamos embora aqui. Vejam aí no slide. Outra figura, personalidade importantíssima é a Dandara dos Palmares, certo? Certo? Ela é o símbolo maior das mulheres dos quilombos e no Brasil de hoje é uma personalidade que dá peso à luta das mulheres pela igualdade. Também é importante a gente trazer, né, essa figura aí como importante nessa luta, como esse símbolo, né, principalmente aí das mulheres, pela questão também do racismo patriarcal, né, que ainda recai sobre esse processo. Se o homem negro ele já sofre, né, com essa questão do racismo, a mulher ainda mais, né, é a mulher negra que sustenta, né, a nossa nação, a nossa sociedade brasileira. Então a gente trazer também a figura de Dandara como essa mulher aí guerreira que lutou, né, bravamente por direitos, né, por fim de um regime aí escravocrata. Ok? E por essa igualdade, né, de racial, ok? Então, veja, então, esse momento, né, que a gente para refletir sobre esse, que, reforçando, né, não pode ser só apenas em um dia, né, é um momento para refletir, estudar um pouco mais sobre questões como o racismo e a cultura negra brasileira, né? Então, essa cultura que também, né, é diversa, é rica, né, e que traz a nossa identidade, né? A gente vê aí no samba, por exemplo, né, na musicalidade, a capoeira, as danças, né, as religiões de matrizes africanas, né, como o candomblé, a umbanda, tudo isso tem sua riqueza, né, e a gente precisa trazer à luz, né, precisa trazer o valor que tem, né, toda essa riqueza aí cultural herdada, né, essa herança cultural que a gente herdou aí dos povos africanos, certo? Então vejam aí, o diálogo desses dois rapazes, né? O racismo separa as pessoas, né? De fato, racistas, né? As pessoas racistas acreditam que pessoas brancas são superiores aos negros, por exemplo, mas isso não existe, né? Vamos ver aí, se liguem nessa ideia. Todos são iguais e têm as mesmas capacidades, independente de cor, sexo, religião, preferência política, certo? Todos têm direito de uma vida digna e tratados de acordo com a sua personalidade e não pela cor da pele. Então, por isso que a gente reforça aqui, olha só aí nesse slide, diga não ao racismo, né? Não dá mais para aceitar esse tipo de prática. Né? Precisamos ter atitudes antirracistas, lutar, combater contra o racismo, certo? E não é apenas no Dia da Consciência Negra, mas todos os dias, que isso seja nossa prática, nossa ação diária, certo? Você sabia que os negros que vieram da África e foram escravizados trouxeram muitas coisas que até hoje utilizamos, como a gente estava falando aqui no início da aula, né? Permeia toda a nossa cultura, seja nas vestimentas, seja na nossa linguagem, na nossa culinária, instrumentos musicais, dança. Olha, é tanta coisa que permeia, né, nossa cultura aí. E isso a gente chama de quê? Herança cultural, né? Olha aí, a gente pode ver nessa imagem algumas dessas heranças, né, representadas, o acarajé,
A gente pode citar aqui a feijoada também, né? A cocada, eu adoro cocada, pois cocada. é. Tem uma me esperando em casa quando eu voltar hoje. Outra coisa que eu gosto, viu, professor Luciano, munguzá, cuscuz. Eita, pois cuscuz é substância. É substância, pois é. Força, é vida. Olha, cuscuz é para ficar exatamente. forte. E às vezes a gente nem sabe de onde veio. Olha aí, do povo negro, não é herança. Né? Muito fora importante. Acarajé, né? Fora o acarajé. Bem feitinho, ali, grandinho assim, ó, com apimentado. Camarão, apimentado. E tem até a história, né, professora, do quente ou frio, né? É. Que camarada foi pela primeira vez lá na Bahia, aí pediu um acarajé, aí a baiana, você quer acarajé quente ou frio? Aí ele, frio, não, eu quero quente, bem quente mesmo. Aí só que ele não sabia que o quente era a pimenta, né? Ela tacou pimenta, aí ele comeu, a pimenta desceu forte, chega, caiu a lágrima. Aí ela, que foi? Não, bateu uma saudade da minha casa, para disfarçar, né? Disfarçar que estava quente, né? Quente, muita ardendo, pimenta. Isso, ardendo. E aí, outra questão aqui, né, que a gente pode trazer dessa herança é a questão da religiosidade, né? O candomblé aí, como a gente já citou, a umbanda, que é essa religiosidade aí de matriz africana, o samba, né, o nosso samba e a capoeira, né, que vocês conhecem aí, escutam tanto, então tudo isso é herança cultural. E outro que eu vou trazer, que é bem nosso, viu, que também tem aí uma herança da população aí negra, veja só. Você sabia que o frevo tem origem da cultura negra? E para isso a gente vai assistir um vídeo agora contando um pouquinho sobre essa história aí do frevo. Vamos embora, um vídeo bem legal. Vamos embora aqui assistir. Fala, minha benção! Tô na área, viu? Se derrubar, é pênalti. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física e eu acho que já deu pra imaginar qual é o conteúdo do vídeo de hoje, né? Isso mesmo. Hoje vamos falar um pouquinho da maior manifestação cultural de Pernambuco, que tem diversos significados. Pode significar, por exemplo, um estilo de dança, quanto um estilo de música. E aí, já sabe do que eu tô falando? Não? Eu tô falando do frevo, bença! Na aula de hoje, veremos um pouquinho da história do frevo, de onde veio o nome frevo, né? De onde é que surgiu esse nome, os tipos de frevo e algumas curiosidades. Então, bença, afasta o sofá, afasta a cadeira, coloca a tua fantasia de carnaval e vem tirar uma bravinha com o professor Revoredo. Antes de mais nada, eu queria dizer que o frevo é um dos conteúdos da educação física e está presente na unidade de dança. Então, bença, se tu pensa que educação física é só jogar bola, tá moscando, viu? As manifestações culturais são formas de homens e mulheres se expressarem. A gente se expressa de diversas formas. A gente se expressa através das palavras, por meio dos gestos, através das danças, né? Como, por exemplo, do coco, da ciranda, do brega funk e do frevo. Por exemplo, no frevo. Quando a gente dança frevo, quando a gente toca frevo, a gente quer passar uma mensagem. A gente carrega valores, né? Sejam eles culturais, históricos, né? Fala muito do povo dessa região, que ama carnaval e que ama o frevo. O frevo, ele surgiu em Pernambuco entre o final do século XIX e o início do século XX, mais especificamente em 1882. Nesse período, o Brasil estava vivendo vários acontecimentos históricos, como, por exemplo, a abolição da escravidão em 1888, que teve como objetivo a libertação dos negros escravizados no país.
É importante lembrar que esses negros escravizados eram os reis, rainhas, príncipes, princesas que tiveram seus reinos invadidos, sua riqueza roubada e o seu povo escravizado. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque não podemos desassociar o frevo das influências africanas. Essas influências, elas foram extremamente importantes e ajudaram a consolidar o frevo que temos hoje. Mas tu sabe como isso aconteceu? Pois bem, o frevo, ele nasceu das bandas militares. Essas bandas eram rivais e quando se encontrava na rua, o pau cantava, apanhava homem, mulher, menino, cachorro, gato, papagaio, periquito, todo mundo. Por causa disso, as bandinhas, elas começaram a contratar os capoeiristas. Resumindo, os capoeiristas acompanhavam os clubes, as troças, muitas vezes protegendo os músicos, as orquestras, né? Outras vezes atacando outras agremiações rivais. E aí, com o tempo, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e foram considerados crime, como foi o caso do samba e da capoeira. Agora, aquela preparação física, aquela ginga, a força nas construções dos movimentos do capoeirista, quando a polícia chegava, dava lugar a movimentos suaves, as danças, as brincadeiras. Mas quando a polícia saía, o pau cantava de novo. Da junção da capoeira com o ritmo do frevo, nasceu o passo, a dança do frevo. Essa dança, ela foi utilizada inicialmente como arma de defesa dos passistas, que remetem diretamente à luta, à resistência e à camuflagem, herdada da capoeira e dos capoeiristas, que levavam nas suas mãos porrete de madeira como arma. Depois, o couro da capoeira. Pois é, tá vendo aí, gente, como o frevo aí tem, o nosso frevo, né, tem influência aí desse pessoal, dessa população, né, do povo negro, certo? Mas vamos embora aqui que a gente já está chegando ao fim, a gente está estourando já o tempo, né, da nossa aula. Já correu. Só uma finalização aqui importantíssima, vejam só, a verdadeira consciência é feita todos os dias e através da educação. Então, só, né, tendo acesso à educação é que a gente vai conseguir, né, ter essa conscientização, ter consciência e poder chegar numa sociedade mais igualitária e justa, certo? Vamos embora, professor Luciano, mande um abraço aí, um beijo para o meu povo do 8º ano. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para vocês com o sentimento de um passo de freio. Pois é, gente. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.